Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos à mensagem da Palavra de Deus. Nesse dia de hoje, estaremos lendo aqui no livro de Salmos, glórias a Deus. Na abertura da programação aqui nesta emissora de rádio, nós começamos com a mensagem no Salmo 23, depois nós fomos no Salmo 91 e agora nós vamos nos Salmos ainda continuando, glórias a Deus. A Bíblia, irmão, tem muito assunto, não dá tempo nem de fofocar se você ler a Bíblia, glórias a Deus. Às vezes a pessoa tem tempo, arruma tempo para falar da vida de A, de B, de C, fala da vida de todo mundo. Aí você pede um versículo da Bíblia, o pessoal não tem, porque o coração está cheio de maldade, gosta de fofocar da vida dos outros. Se está difícil, irmão, de tomar conta da nossa própria vida, quanto mais da vida dos outros. Glórias a Deus. Vamos lá então. Salmos 101, do versículo 1. Hoje, o negócio vai ficar bom aqui hoje, hein? Salmos 101, do versículo 1 ao 8, que nos diz assim a santa palavra de Deus, nesse dia de hoje, nesta emissora de rádio. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti. Senhor, cantarei. Por-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço a ação daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei um homem mau, aquele que difama o seu próximo à escondida. Eu o destruirei. Aquele que tem olhos altivos e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e que ande num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desgarrar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Nesse dia de hoje, estaremos meditando em uma palavra concernente à diferença daquele que é de Deus e daquele que não é. Glórias a Deus. O título deste salmo é: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e a opor-se aos ímpios. O título já é forte. E a mensagem, tema para esse dia é: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra, aqueles que são diferentes, aqueles que não se conformam com as coisas dessa vida, aqueles que só vivem cantando louvores a Deus, que vivem orando ao Senhor, que vivem lendo a sua palavra e não andam conforme o curso desse mundo. Uma vez você seguindo a Jesus, uma vez você levantando a mão para Cristo, a tua vida para concernente a esse mundo. Antes de aceitar Jesus, você andava conforme o mundo, girando conforme o mundo, indo junto com a multidão para o abismo. Mas depois que você aceitou a Cristo, a tua vida para. Você medita e você entende
que você não anda mais conforme o curso desse mundo, mas agora você vive conforme a vontade de Deus. Diante de Deus, não tem como se justificar. Diante de Deus, não tem como você se esconder, porque os olhos de Deus estão nos quatro cantos do mundo. Tudo Deus vê, tudo Deus entende, tudo Deus sabe. A Bíblia diz que Ele sonda a mente e o coração. Glórias a Deus. O salmista, ao ter a sua intimidade com Deus, e Deus sempre falando com ele, ele fazia de um tudo para agradar o coração de Deus. E Deus sabe, irmão, Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem está com boa intenção e quem não está. Deus sabe quem serve a Ele de todo o coração e quem não serve. Ainda que você seja falho, ainda que você erre, mas o que Deus olha para o teu coração é a tua insistência, a tua perseverança. Agora, por isso é você errar e falhar e voltar atrás, abandonar o caminho. Porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até ser dia perfeito. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar, a não ser se Ele quiser te lançar fora. Mas vamos chegar lá, No versículo 1 diz: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Glórias a Deus. Você está cantando para quem? Você está cantando para Jesus? Ou você está cantando para Satanás? De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou você canta louvor, ou você canta música mundana. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você vai descansar no paraíso, ou você vai para o inferno. Ou um ou outro. Infelizmente, muitas pessoas, glórias a Deus, infelizmente muitas pessoas tiraram do seu vocabulário a história do inferno. E eles só falam do céu. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que com Jesus você vai descansar no paraíso e vai para o céu. Mas sem Jesus você vai para o inferno e em breve ser destruído no lago de fogo. O inferno é um lugar temporário, de uma tormenta, até chegar o grande dia do juízo, aonde todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Glórias a Deus. Mas o salmista, ele servia a Deus não por medo de ir ao inferno. Ele servia a Deus porque ele tinha a certeza e a convicção da sua alma salva. Ele tinha a certeza que tinha encontrado Deus vivo. Glórias a Deus. No versículo 2 diz: por-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Glórias a Deus. Ponha-se com inteligência. Sirva a Deus com inteligência. Porque em breve Deus irá a ti. E a Bíblia diz: o que tu tem preparado e para quem será? Tudo nessa vida é passageiro. Quantas pessoas já morreram? Quantas ainda vão morrer? E quantas ainda partirão dessa vida para outra? Glórias a Deus. Mas o salmista estava com a consciência tranquila. Estava louvando a Deus. Estava adorando ao Senhor. Mesmo sendo falho, mesmo tendo dificuldade na vida dele, ele perseverava até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, 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 até ser dia perfeito. Irmão, quando chega o dia perfeito, Deus recolhe, Deus prepara e leva. Glórias a Deus. Andarei em minha casa com um coração sincero.
Como é que está o teu coração na tua casa? Você está com o teu coração... Eu vou ter que falar, infelizmente eu vou ter que falar, irmão, porque o coração e a mente de muita gente está dividido assim. O teu coração está na novela das 6, na novela das 7, na novela das 8, na novela das 9, na novela das 10, na novela das 11, na novela das 12, ou na novela das 1 hora da manhã, novela do Corujão. Aonde é que está o teu coração? Como que está o seu coração diante de Deus? Seu coração está cheio de palavras? Porque a Bíblia diz, o meu coração está cheio de palavras boas. O que você tem contado? O que você tem falado? O que você tem pregado? Você sabia que a vida nessa vida é passageira? E quando se atravessar desta vida para outra, haverá um acertar de conta diante de Deus? Glórias a Deus. Estão me chamando lá embaixo, no estúdio da rádio, mas eu não posso sair agora que eu estou pregando. Tem que se entender. Na hora da mensagem, temos que dar atenção para Deus. Então pegue a cadeirinha, espere aí um pouco, que quando a mensagem terminar, eu vou lhe atender. Glórias a Deus. Vamos lá então. Glórias a Jesus. O versículo 3 diz, não porém coisas más diante dos meus olhos. Aborreça a ação daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Irmão, tudo Deus vê, tudo Deus sabe, tudo Deus entende. Por isso que a Bíblia diz, não porém coisas más diante dos meus olhos. Porque todas as vezes que você coloca coisas más diante dos teus olhos, Deus está contemplando e está vendo, porque entra pelos olhos, contamina o coração e contamina toda a alma. Glórias a Deus. A Bíblia diz, aborreça a ação daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Glórias a Deus. Nada se me pegará. A Bíblia diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. O que você tem colocado diante dos teus olhos? A tira-visão? A internet? Desde que seja uma coisa boa e edificante, você pode continuar assistindo. Agora, se for perversidade e depravação, igual nós estamos vendo no mundo de agora, onde o mal está sendo exaltado, o certo pelo errado, o errado pelo certo, inversão de valores, vigie, porque você é o templo de Deus. E uma vez sendo o templo de Deus, Deus vai requerer de cada um de nós a nossa estadia de vida nesta vida. Glórias a Deus. O versículo 4 diz, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. E realmente, isso aqui se cumpre na íntegra. Um coração perverso se apartará de mim. Quando menos esperar, a pessoa desvia e se afasta da presença de Deus. Porque começou pelos olhos. Como diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. Aí chegou ao coração. A Bíblia está bem clara, irmão. Aqui, versículo 3 e 4. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Começou pelos olhos. Aí chegou ao coração. Um coração perverso se apartará de mim. Aí Deus olhou que o homem está com o coração perverso. Aí Deus mesmo, o próprio Deus, inspirou o salmista. Não conhecerei o homem mau. Entendeu aí? Entendeu o mistério? Profundo. Começou nos olhos, chegou ao coração e ficou perverso. Aí depois da perversidade na vida do homem e da mulher, aí começa a difamar o próximo. Versículo 5. Aquele que difama os seus próximos escondida, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Porque a pessoa se perverteu. Aí não se contenta, começa a difamar
consegue falar da tua vida, da minha vida, de nossas vidas. E às vezes a gente não entende. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Está bem claro aqui. Glórias a Deus. E detalhe, irmão. Todas as vezes que chega uma pessoa falando de A, de B, de C, eu procuro logo se afastar. Eu disfarço e saio logo de perto. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai cobrar tanto o falador como o ouvinte do falador. Porque se você é de Deus, você não pode estar ouvindo certas pessoas. Você foi chamado para ouvir a voz de Deus, entregar os mistérios de Deus, pregar o Evangelho, cantar louvor e ser diferente. Porque um abismo chama o outro abismo. E as más conversações corrompem os bons costumes. Glórias a Deus. E Deus sabe, irmão. Deus vê. Por isso que eu procuro dar uma disfarçada e saio fora. Porque quem está plantando vento vai colher tempestade. Isso está na Bíblia, irmão. Isso está na Bíblia. Vamos continuando. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. A pessoa que está andando no caminho reto está sempre servindo a Deus, irmão. É no louvor, é na palavra, é na oração, é na música, é no instrumento, é em todos os meios possíveis a pessoa está servindo ao Senhor. A palavra de Deus é bem clara. Ó, os meus olhos procurarão os fiéis. E tem gente, irmão, que acha que Deus não está vendo. Tem gente que acha que Deus não está contemplando e Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Glórias a Deus. E o interessante é que tudo ele vê. Não adianta disfarçar. Não adianta achar que Deus não está aqui. Tudo ele está vendo, irmão. Colheu o vento, quer dizer, plantou o vento, vai colher tempestade. E a Bíblia diz, irmão, lá no livro de Salmos, que Deus tem vento extra para quem quer que seja nessa vida. Você sabia que tem certa hora que Deus cobra com o fenômeno da natureza? Deus cobra com furacão, com raio, com trovão, com tempestade, com tudo aquilo que é da natureza, que foi criação de Deus. Que Deus também cobra com os animais. Isso está na Bíblia. Do mesmo jeito que um corvinho serviu para ser garçom, para alimentar Elias, também do mesmo jeito as ursas apareceram para destruir os anões que estavam zombando do profeta Eliseu. Calvo. O profeta orou, a ursa apareceu e destruiu os zombadores. Uma ursa. Deus também usa a natureza. A Bíblia diz que Deus não deixa ser escarnecido de ninguém. Ele dá corda, irmão. Ele dá corda. Que nem a gente vê aí os homens abomináveis aí zombando do Criador. Está achando que Deus está deixando passar batido. Deus está dando corda. Quando ele puxar, irmão, vem fenômeno da natureza aí. A Bíblia diz lá no livro de Amós. Livro de Amós, mas a Bíblia é por isso. Eu estou falando da Bíblia aqui. Estou falando da vida de ninguém. Estou falando da Bíblia. E estou falando da vida dos profetas da Bíblia. Glórias a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Amós. O próprio povo de Israel começou meu Deus do céu. Eu vou falar. Começou a querer fazer que nem o povo de Sodoma e Gomorra, alguns. Aí sabe o que Deus fez? Foi selecionando fogo um a um. E foi matando um a fogo. Mentira minha? Você não lê a Bíblia? Por isso que você não sabe. Na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu uma multidão. Foi todo mundo. Só salvou ali Ló e suas duas filhas. O restante, fogo neles. Estava demais. Deus ainda avisou, bota um gesso na mão aí, bota essa mão no lugar. E você diminui esse sapato aí que está muito grande. Só que eles não quiseram ouvir, aí o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra.
Aí em Amós, mais um tempo mais à frente, Amós começou a profetizar. E muitos estavam se engraçando desse jeito. Aí o que aconteceu? Deus olhou, falou, Vocês querem voltar ao tempo de Sodoma e Gomorra? Pera aí então. E mandou fogo. Fogo foi individual. A cada um que tentava que podia zombar do Criador. A Bíblia diz que Deus, irmão, não se deixa escarnecer. O que o homem semear, o que a mulher semear, vai colher. A palavra de Deus é única, não adianta querer inventar outra palavra. Não adianta querer inventar dizendo que nem tudo é o que está escrito, porque mesmo que eles até implante um projeto de lei para tirar a palavra, glórias a Deus. Fique quietinho ali, meu filho. Chegou um convidado aqui agora. Senta ali quietinho, sem falar nada. Senta ali quietinho, sem falar nada, para não atrapalhar a mensagem. Porque se vocês conversarem aí, vai me atrapalhar aqui e vai ventar para vocês aí também. Chegou 2 companheiros aqui que nós convidamos. Senta aí quietinho e deixa eu terminar a mensagem para não ventar para vocês aí. Glórias a Deus. Vamos voltando ao assunto, Sodoma e Gomorra. E época de Amós. Vai orando a isso, vai orando para dar certo. Glórias a Deus. É que nós estamos num momento aqui, irmão, de comunicação aqui, pregação, e nós estamos também gravando ali. Glórias a Deus. E se ele chegar aqui desligado, é uma bênção. Então a gente já vai passando o mistério direitinho. Daqui a pouquinho eu apresento quem chegou aí, os companheiros aí. Glórias a Deus. Chegou o Fábio, o seu, que sempre dá o seu maravilhoso testemunho, e chegou um pastor ali, que daqui a pouquinho ele vai dar o nome dele. E vai ser só vitória. Vamos lá então. Glórias a Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus vai procurar os fiéis da terra. E não adianta inventar, não adianta aumentar, não adianta falar que nem tudo é o que está escrito, não adianta querer fazer outras Bíblias igual eles estão fazendo aí, a Bíblia conforme o seu bel prazer, que aceita os seus pecados diante de Deus. Pecado é pecado e Ele vai cobrar cada um que tiver enquadrado conforme a sua palavra. E conforme eu falei, ainda que eles inventam um projeto de lei para tirar as Bíblias de circulação, a palavra de Deus vai continuar mesmo, irmão, não vai mudar, porque a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que vai vir 3 anjos aqui na terra. Um vai pregar, um vai sentenciar e o outro vai dar a sentença final. E é interessante que um dos anjos é pregador angelical. Ele abre o evangelho eterno e começa a pregar. Glórias a Deus. A Bíblia é única. Não é a palavra de Deus que tem que mudar, é você que tem que mudar. Não é a palavra de Deus que você tem que tirar os versículos para você ter o seu pecado mais agradável. Você tem que tirar os pecados da sua vida, aceitar Jesus, deixar o sangue dele te purificar e se preparar ou estar preparado para o arrebatamento da igreja. Porque os olhos de Deus estão sobre a face da terra. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. Olha, o detalhe principal. Hoje nós estamos aqui. Amanhã podemos estar do outro lado da vida. E a Bíblia diz, louco, o que tu tem preparado e para quem será? Isso está no livro de Lucas. O termo para quem será é uma palavra de duplo sentido. Para quem será? Ou é para Deus ou para Satanás? Ou você vai para o inferno ou você vai descansar no paraíso? É você que determina, irmão. Se você analisar a Bíblia Sagrada, Deus não manda ninguém para o inferno. É você de si próprio que vai para o inferno, por não obedecer a palavra de Deus. Porque se você obedecer a palavra de Deus, você se salva. Mas se você desobedecer, você se perde. A Bíblia diz, em nenhum outro nome é dado aos homens aos quais devemos ser salvos. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra existe outro nome, a não ser o nome de Jesus. Glórias a Deus. Até o céu precisou ser purificado. Mas, irmão, como que o céu precisou ser purificado? Está lá no livro de Colossenses. Quando Jesus deu um brado na cruz, morreu e ressuscitou, e o seu sangue foi derramado, a terra foi purificada e o céu também foi purificado, porque houve a redenção pelos nossos pecados.
falando sobre isso aqui, purificação no céu e na terra. Isso é mistério. Isso é profundidade. Isso é só para quem abandonou verdadeiramente o mundo. Se você abandonou verdadeiramente o mundo com toda a sua mentira, Deus vai te dar revelação profunda. Versículo 6, partimos para o versículo 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, que ande num caminho reto, esse me servirá. Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui hoje, nesta emissora de rádio. Às vezes a gente vê, infelizmente eu vou falar, a pessoa está dentro da casa de Deus, está cantando, está pregando, está fazendo um monte de coisa na igreja, mas de repente o vento sopra e a pessoa vai para o mundo. Por quê? Por quê? Por quê? É o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Aí a pessoa começa a acusar A, B, C, D. Me desviei por causa de fulano, me desviei por causa de cicrano, me desviei por causa de Bertano, e vai indo. E o relatório vai só aumentando. Só que a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Deus sonda a mente e o coração. Glórias a Deus. Só que Deus é misericórdia, irmão. Mesmo Deus permitindo a pessoa ir lá para fora se desviando, Deus ainda está dando saúde, porque Deus não é injusto. Deus ainda está dando saúde e oportunidade para a pessoa se arrepender. Porque se Deus não fosse misericórdia, no momento que a pessoa se desviou, Deus teria já matado a pessoa há muito tempo. Porque o que Deus quer, irmão, é que a pessoa venha servir a Ele de livre e espontânea vontade, não obrigado. Deus não quer ninguém na sua casa, na igreja, na congregação, na sinagoga, servindo a Ele obrigadamente. Mas é por livre e espontânea vontade. Mas também de engano Ele não vai permitir lá dentro. Por isso que esse versículo se cumpre. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Deus até permitiu a pessoa se afastar. Porque a Bíblia diz que Deus não permite nada se não for para um propósito. Agora, a pessoa que tem que ter consciência em retornar para o Senhor, em retornar para Deus. Ou, glórias a Deus, mesmo que você esteja fraco, porque uns têm coragem de declarar e vai logo lá para o mundo, outros não, fica desviado dentro da igreja mesmo. Mas mesmo assim, mesmo que você não tenha coragem de ir lá para fora, permaneça então dentro da igreja, mesmo desviado. Uma hora ou outra dessa daí, o Espírito de Deus vai ao teu encontro e vai fazer a modificação na sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A palavra de Deus, irmão, quando ela é pregada do jeito que ela é, causa efeitos. Assusta os demônios, espanta o pecado e faz os murmuradores que estão enquadrados na palavra tudo se manifestar. Repara, quando você começa a pregar, começa a anunciar, muitos começam a dizer, duro é esse discurso. Quem pode ouvir isso?
Viu? Que exagero! Pra que isso? Deus só quer o coração. Mas se esquece que hoje está aqui e amanhã pode estar do outro lado da vida. Glórias a Deus. Estamos muito perto, irmão, de Jesus voltar. A volta de Jesus Cristo está muito próxima. Se prepare para subir, porque Jesus Cristo já está voltando. Estarei lendo o último versículo para encerrar. Versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desagarrar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Deus conhece um por um. Deus sabe quem é quem. Por isso que pela manhã o Senhor vai destruir todos os ímpios da terra, para desengarrar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Você que está vivendo impiamente, ainda dá tempo para se arrepender. Você que está vivendo de qualquer maneira, ainda dá tempo para se consertar. Não faça isso. Não entristeça o Espírito de Deus. Deus tem uma grande obra na sua vida a realizar, mas só depende de você. São mais de 10 anos que estou na igreja. Nunca me desviei nem para a esquerda e nem para a direita. E nunca pensei em voltar atrás. Porque esse é o melhor caminho. Glórias a Deus. Há mais de 10 anos que estou na casa do Senhor, servindo Ele, e nunca se passou-se nenhum arrependimento. Porque o mundo, irmão, não tem nada para oferecer. Tem gente que diz que tem, mas é mentira. Onde é que o mundo tem alguma coisa para oferecer? Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Se no mundo as coisas são passageiras, então não é coisa boa. Como é que o mundo tem alguma coisa para oferecer, uma coisa boa, se é passageiro? Coisa boa só Deus tem, através de Jesus, que é a vida eterna. A vida eterna. Glórias a Deus. Por isso medita, reflita, pense nesse dia de hoje. Porque os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. E Ele está achando um por um. E você ainda que não é fiel, Ele vai usar um meio para que você se achegue a Ele e venha se salvar também. Porque a intenção de Deus é salvar a todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas se o ímpio procurar, ele vai achar. Porque em Eclesiastes diz: não viva demasiadamente impiamente, porque morrerias fora do teu tempo. Muita gente está partindo dessa vida para outra fora do tempo. Ainda não chegou a hora. Mas está vivendo impiamente de um jeito que Deus não pode dar o livramento. Ele vai deixar a pessoa partir. Por isso pense, medite, porque Deus é o mesmo. Ele não mudou. A obra dele continua. A intenção dele continua. Salvar, restaurar e dar a vida eterna. Essa é a intenção de Deus. O pensamento de Deus é esse. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira, para dar a vida e vida eterna. Que Deus vos abençoe e possa falar mais forte em cada coração, hoje, sempre e eternamente.